Ei pessoal, tudo bem com vocês? Que tal hoje a gente desenvolver um jogo que funcionasse em fases? Assim como um videogame, né? Joga a primeira fase, aí você passa por uma fase mais difícil, a segunda, depois passa por uma terceira fase, vai ficando cada vez mais difícil o jogo. E se a gente desenvolvesse isso com os jogos de classe invertida? Eu tenho aqui uma ideia já pronta, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Na verdade, é um jogo de dominó. Nós chamamos aqui de geodominó. Não, ele tem um nome específico, é o geodominozão. Ele tem 10 fases, ou 10 etapas de aplicação. Cada etapa que você avança, ela vai ficando um pouco mais difícil. Então vamos lá, vamos conhecer esse jogo, vamos ver como é que funciona e que fases são essas de aprendizado, né? Tá bom? Vamos lá então. Vamos elaborar um jogo do começo, do zero, e depois adaptá-lo a fases de aprendizagem. O que seria isso? A cada fase diferente, eu vou acrescentar uma informação nova sobre o tema que torna o jogo um pouquinho mais difícil, mas nada que atrapalhe aí a aprendizagem dos alunos. Então, para começar esse jogo aqui, eu sugeri utilizar os estados do Brasil, estados e o Distrito Federal. Então, são essas informações que nós vamos utilizar para poder montar esse jogo de dominó didático. Tá, quais são as primeiras informações que eu posso pegar a respeito dos estados? Então, vamos ver aqui. Isso, então nós temos aqui 4 informações básicas: nome do estado, sigla, bandeira e mapa. Então eu tenho aqui as 4 informações mais básicas que a gente começa a aprender quando vai estudar sobre os estados do Brasil. Eu preciso saber o nome do estado, qual é a sigla que ele tem, a bandeira e o mapa, onde que ele está. Então, o que nós vamos fazer agora? Então nós vamos colocar dentro dessa peça de dominó essas 4 informações. Primeiro eu vou colocar o quê? Nome do estado. Então tá vendo ali, olha, Minas Gerais e o mapa de Minas Gerais. Do outro lado da peça, eu tenho aqui o estado de Pernambuco e o mapa do estado de Pernambuco. Então dali a localização dele na região Nordeste, tal. Agora eu preciso montar as peças que vão combinar com essas, né? No jogo de dominó tradicional, você combina o número 6 com 6, o 1 com 1. Agora, nesse nosso jogo de dominó didático, eu vou combinar a informação com informação. Então, eu disse que eu iria utilizar 4 informações. Então, já usei nome do estado e já usei mapa. Agora, eu vou usar o quê? Sigla e bandeira, que é o que eu vou colocar na peça, que vai fazer a combinação. Tá vendo aqui? Então, eu tenho uma nova peça. O que aparece, né, aparece nessa peça? A bandeira do estado de Minas Gerais e a sigla do estado, MG. E do lado oposto, nós temos a bandeira de um estado, é o Piauí, e a sigla desse estado, PI. Então, se eu tiver que fazer a próxima peça ali para combinar com Pernambuco, qual seria? Exatamente, a bandeira de Pernambuco com a sigla PE, que é a sigla de Pernambuco. E aí, uma peça seguinte, nós temos a bandeira do Paraná com a sigla PR. Então, as duas pontas desse jogo de dominó, a próxima peça a ser jogada seria o quê? Seria o mapa do estado do Piauí, com o nome Piauí, ou então o mapa do estado do Paraná, escrito Paraná. E por aí vai, a gente vai desenvolvendo o jogo. Então, essa seria o quê? A primeira fase. Então, os alunos estariam jogando aí sobre os estados do Brasil, com o nome do estado, a sigla, a bandeira e mapa. É uma fase interessante que você pode dar depois de ter passado, por exemplo, uma diagnóstica no 8º ano, né? Porque no 7º ano eles aprenderam sobre as regiões do Brasil, sobre os estados, então é interessante fazer uma diagnóstica e tal. E também após dar a matéria, né? É um jogo que serve para logo dar de cara assim para a sala sem dar matéria nenhuma? Não, né? O jogo por si só não vai ensinar. Porque o aluno ele precisa procurar uma combinação. E se ele não conhece aí as siglas, as bandeiras, os mapas, vai ficar um pouco difícil. Se fosse um bingo, aí já é diferente, né? Porque alguém vai sortear a informação
e ele vai marcar numa cartela a informação que foi dada. Então é outro tipo de retenção de informação. Bom, se a gente passar para uma segunda fase agora, como é que a gente pode deixar a segunda fase mais difícil? É mudando a informação. Então agora eu vou colocar o que? Olha só, nós já usamos nome do estado, já usamos sigla, já usamos bandeira, já usamos mapa. Nessa segunda fase, nós vamos incluir o que? Capital. Capital do estado. Mas aí eu vou tirar o que? Vamos ver se dá para incluir todas essas informações nas peças. O que eu vou colocar na primeira peça? Então eu vou lá, olha só. Eu coloquei aqui um mapa de Minas Gerais, no lado da peça, com o nome Belo Horizonte. É o nome da capital. E no centro tem uma bolinha preta ali que representa o quê? Aquele símbolo cartográfico é o símbolo cartográfico de capital. Então Belo Horizonte está ali. Do outro lado da peça, eu tenho o mapa do estado de Pernambuco. E aí eu tenho ali o símbolo cartográfico da capital de Pernambuco, que é Recife. Então eu usei aqui, nós usamos nome do estado, ainda não, nome do estado não, na capital. A capital, a localização dela. Na outra peça eu vou colocar a bandeira e o nome do estado, Minas Gerais. E aí eu faço a combinação, olha lá. Capital, mapa, bandeira e nome do estado. Então eu tirei a sigla. Né? Nesse momento aqui na segunda fase, eu optei por não colocar a sigla. Então eu deixei só 4 informações. A informação que mudou um pouco aqui o aspecto do jogo, deu um grau a mais de dificuldade, seria o nome da capital e a localização dela. Do outro lado tinha ali a bandeira com Piauí, escrito Piauí. E qual seria a peça que está ali disponível que eu poderia encaixar em Recife? Se você disse Pernambuco e a sua bandeira, então é essa peça. Então está aqui. Então qual foi aqui o que tornou esse grau, essa segunda fase um pouco mais difícil? Foi a capital, capital do estado. Então eu tirei a sigla, coloquei a capital por opção. Vamos para a terceira fase. Bom, então eu já usei aqui nome do estado, já usei sigla, já usei bandeira, já usei capital e mapa. Para a terceira fase, eu vou dificultar um pouco mais. Está na hora de a gente incluir o quê? O mapa e nome da região. Então, note que cada fase é um jogo de dominó diferente. Não é o mesmo, então é um jogo de dominó diferente. Poderia ter colocar todas essas informações aqui num jogo só? Sim. Se fosse bem montado, né, para não dar muita confusão, não poluir muito o aspecto do jogo e o aprendizado também. Então vamos por partes. Nessa terceira fase, então agora, o que eu vou colocar? Então notem aí, olha só. Eu já mudei a disposição das informações em cada ficha, em cada peça. Então olha lá, a peça do lado direito, Ceará, o nome do estado, a sigla voltou, CE, o mapa do Ceará e a bandeira do Ceará. Então eu tenho ali 1, 2, 3, 4 informações de um lado da peça. Não, do outro lado eu tenho ali o estado de Santa Catarina, a bandeira de Santa Catarina, a sigla SC e o mapa. Bom, o que eu vou fazer aqui? A combinação. Eu estou querendo usar o nome e o mapa da região. Ceará, de que região que é? Região Nordeste. Então tá lá, olha lá. Mapa da região Nordeste e escrevi região Nordeste. Do lado oposto da peça eu tenho a região Sudeste, o mapa e o nome dela. E no caso ali está disponível a outra ponta do dominó. Qual é a região? Região Sul. Então está ali o mapa da região Sul com os 3 estados e o nome região Sul. E outra peça para combinar, agora ficar aberta aqui as 2 pontas do dominó, nós temos de um lado o Sudeste e do lado a região Norte. Não sei se vocês notaram a combinação de cores que eu também costumo fazer nas peças de jogo. Tá vendo? Olha lá, a região Sul ela tem a cor de uva. Então vejam o estado de Santa Catarina, né? Então um roxo, né? Quase eu gosto de chamar de cor de uva. Já no Nordeste é laranja, o Sudeste é vermelho, o Norte é verde. Até a borda da peça tem a cor do equivalente à região estado. Faço isso para facilitar também o aprendizado. De vez em quando um aluno mais inteligente, mais esperto, ele pega essa dica aqui das cores da peça e isso depois ajuda no aprendizado também.
Vamos então para a quarta fase. Vejam que já usamos o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 informações, né? Na quarta fase, o que nós vamos incluir aqui para deixar um pouco mais difícil? Vamos começar a colocar agora os aspectos físicos dos estados. Isso mesmo. Então começamos com qual? Mapa e legenda do clima. Então eu tenho aqui várias informações que eu posso usar para combinar esse novo jogo de dominó. Então vamos ver aqui. Olha só, eu já coloquei num lado da peça a expressão, a palavra, né? Qual é o aspecto físico que nós estamos vendo? Clima. A sigla do estado para ajudar na combinação, porque não adianta eu colocar só escrito clima e uma legenda lá, tropical de altitude com tropical, que são dois tipos de clima. Eu preciso de um elo de ligação para que o aluno encontre qual é a peça que vai ser encaixada aqui. Então, vamos ver qual é a peça. Se é GO, informação que eu tenho é Goiás. Isso, então tá aqui, olha, o mapa de Goiás. O mapa do clima do estado de Goiás. Então eu tenho em vermelho, essas regiões aqui em vermelho são tropical de altitude, e a maior parte do estado o clima é tropical. Vai acontecer a mesma coisa do lado de São Paulo. Tá vendo? Em São Paulo eu tenho um mapa do clima de São Paulo. Tem a bandeira de São Paulo, nomes do estado. E eu tenho aqui 3 ou 4 tipos de clima. Eu vou encaixar com a peça que tiver o que? A sigla SP. SP. Então, olha lá. Eu tenho clima subtropical, tropical, tropical atlântico e tropical de altitude. Ah, mas aí alguns podem pensar assim, pô, você colocou a sigla, fica fácil. Não, não fica fácil, né? Você vai ter que... você pode até testar, fazer uma fase mais difícil, mas o interesse aqui é que o aluno conheça, retenha a informação, né? Então, nós precisamos de um elo de ligação entre as peças. Eu coloquei a sigla aqui como esse elo de ligação. O que eu deixei de informação que eu não coloquei nessa quarta fase? Porque para mim não é necessário. Por exemplo, capital. Para que eu ia colocar o nome da capital aqui? Ah, pode ser uma outra fase mais difícil, só a capital em vez do nome do estado? Então, aí ficariam muitas informações, né? Então, o que nós estamos vendo aqui é o aspecto físico do estado, né? Não da cidade. E nesse momento eu não quero usar nem mapa nem nome da região, porque eu estou vendo por estado. Tá bom? Então vamos aqui agora à quinta fase. Na quinta fase, nós temos, usamos o clima, o nosso próximo aspecto físico é o relevo. Aspecto físico de relevo dos estados. Então vamos ver aqui, ó. Olha só, numa peça, de um lado foi colocado o nome do estado, Amazonas, a bandeira, e ali o mapa do estado do Amazonas, ali com 3 cores. Do outro lado nós temos o da Bahia. Então tem as informações. Eu vou buscar o quê? A legenda do relevo. Então eu trouxe aqui da Amazônia, olha só. Planalto das Guianas e Planalto Central. Né? A parte laranja, né, que é a planície amazônica. Bom, e do outro lado nós temos o que aqui, olha? O relevo da Bahia. Então eu tenho aqui Serra e Planalto do Leste e Sudeste, na cor laranja, é o Planalto Nordestino em roxo, Planície e Terras Costeiras aqui, cor bege, e o Planalto Central em amarelo. Certo? Bom, daí para frente nós vamos ter o que, ó? Vegetação, mesmo esquema, tá vendo? Mapa do estado, a bandeira e o nome do estado, combinando com uma legenda, tá vendo? Vegetação, ó, em Rondônia é o verde, a floresta amazônica, e o abóbora é cerrado. E a sigla RO para fazer o elo de ligação com Rondônia. Essa é a sexta fase. A sétima fase, nós vamos para a hidrografia. O mesmo esquema. Então nós temos ali, olha, o mapa do estado de Goiás, né? O azul representa a bacia do Tocantins-Araguaia e em amarelo a bacia do Paraná. Veja lá de São Paulo, né? Grande parte de São Paulo é a bacia do Paraná. Bom, na oitava fase, eu incluí os domínios morfoclimáticos. Mesmo esquema, tá vendo? Olha lá, as peças vão combinar, né? No caso do Amazonas, o domínio morfoclimático é o amazônico, né? E aí combinam-se as peças com as siglas, certo? Muito bem. Então,
E finalmente na nona fase, que são os biomas, eu tenho ali, no caso, o Pará, a bandeira do Pará, ligando-se com a sigla, o nome biomas e o mapa, a cor verde, que seria o que? O bioma da Amazônia. Então, essa é a nona fase. E a última fase, a 10ª fase, o que nós teríamos aqui na 10ª fase? Agora seriam as regiões. Regiões. Aí eu já teria o quê? Nome e mapa da região. Vou descartar tudo que for relacionado aos estados. Vou utilizar somente o mapa e nome da região. Tá vendo ali? Olha, região sudeste. E vou pegar a legenda de todos os 6 aspectos físicos que nós temos disponíveis aqui. Tá vendo ali? Olha, região sudeste, Mata Atlântica, Cerrado, Restingas de Mangue e Caatinga. Então, viram, criamos aqui com esse geodominó 10 fases de aprendizado, né? Começamos com o mais fácil e chegamos aqui na 10ª fase, onde tem as informações mais abrangentes, mais, considerando assim um nível um pouco mais difícil. Legal, né? Dá para fazer aí com muitas ideias, dá para fazer em qualquer disciplina, qualquer matéria. E é muito interessante porque os alunos curtem bastante e aprendem, né? Porque é como se fosse um jogo. Um jogo onde você tem que vencer várias fases até chegar ao nível mais difícil e vencer o jogo por completo. Tá bom? Bom, você vai encontrar o Geos Dominazão lá no blog do Classe Invertida. O link está aqui na tela, né? Faça uma visita e conheça também os nossos outros jogos. Nós temos mais de 500 jogos lá de geografia e de história, tá bom? E eu espero vocês aqui uma próxima novidade, ou seja, uma próxima novidade no blog. Então, até lá!